Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui na nossa terceira aula desse curso de Teologia Sistemática com um enfoque em soteriologia que a gente está fazendo para a Escola Bíblica dos Adolescentes aqui da Fonte, o Impulse. Então, quero revisar um pouquinho com vocês. A gente começou a falar sobre o que era Teologia Sistemática e a gente viu que a gente pega temas sobre o que a Bíblia fala, reúne as informações que a gente tem nas escrituras sobre esses temas e depois, quando a gente junta cada uma dessas peças aqui de quebra-cabeça, a ideia é que eu quero propor para vocês é que quando a gente junta isso, quando a gente entende o que a Bíblia diz como um todo, a Bíblia, a vida e tudo que existe são sobre a glória de Deus na história da salvação em Cristo. Esse é o propósito, esse é o fim de todas as coisas. Na primeira aula a gente falou sobre a salvação e as suas figuras, certo? A gente falou sobre substituição, redenção, reconciliação e propiciação. E a gente terminou com aquela figura, aquele paralelo entre a história de Abraão, como Deus provou Abraão e pediu para ele sacrificar o próprio filho dele, com o que Deus fez, sacrificando o filho dele na cruz, como propiciação pelos nossos pecados. E a gente ouviu aquela música também que mostrava isso. Na segunda aula, que foi na semana passada, a gente começou a olhar para as etapas da salvação. E a gente foi para o livro de Romanos, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento, onde Paulo apresenta para a gente o Evangelho. A gente viu que no começo do capítulo 1 ele se apresenta, fala quem ele é, a quem ele pertence. Ele fala que a vida dele é sobre pregar o Evangelho. E ele começa a explicar esse Evangelho. Então, no capítulo 1 ele fala que a humanidade está debaixo do pecado, os gentios. No capítulo 2, os judeus. No capítulo 3, todos estão debaixo do pecado. E aí ele diz que a lei serve exatamente para isso, para nos mostrar o nosso pecado, nos dá então a forma como Deus escolheu fazer para providenciar uma justiça que é dele mesmo e que é independente da lei, embora a lei testemunhe dessa justiça. E a gente viu a substituição nisso tudo, como Deus se torna homem em Cristo, ele morre em nome da humanidade para pagar uma culpa da humanidade, mas com uma justiça que só Deus tem. E a gente viu que ele faz isso de modo que a salvação seja para todo aquele que confia, que crê no fato de que Deus é quem providencia a salvação, que entende que não tem nada que nós mesmos podemos fazer para ser justificado diante de Deus, declarado justo diante de Deus, mas confiando de que Ele mesmo é o único que faz isso, pelo sacrifício de Cristo. E daí a gente viu que isso é a forma como Deus fez para que Ele recebesse a glória, no final das contas. Mas essa é a justificação, o momento em que a gente é declarado justo por Deus, porque a nossa fé foi depositada em Cristo, a nossa confiança foi depositada na salvação que vem da parte de Deus, em Cristo. E então Deus nos declara justos e nos livra nesse momento, no passado, da culpa do pecado. No presente, quando a gente foi seguindo a sequência do texto, e a gente chegou no capítulo 8, a gente viu que existe a santificação. E que no capítulo 7 ele estava falando um pouco mais detalhadamente do papel da lei, que é nos mostrar o nosso pecado, ressaltar o nosso pecado, e nos mostrar que nós somos escravos desse pecado. E ele está falando isso, sobre o momento em que ele percebe isso. Ele percebe que por mais que ele queira fazer o bem, o mal está junto dele, ele é escravo do pecado. Mas aí no 8 ele fala que tem uma coisa que Deus faz no momento da salvação também, que é nos libertar dessa lei do pecado e da morte, desse poder do pecado, desse domínio do pecado sobre as nossas vidas. A gente é livre na santificação do poder do pecado. E então a gente recebe o próprio Espírito do Deus vivo, habitando em nós, a pessoa do Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia, e depois a gente passa a não mais viver com a mente voltada para as coisas da carne, vivendo na carne, com a mentalidade que gera morte, aqui no capítulo 8 ainda,
a mentalidade que é inimiga de Deus porque não pode se submeter à lei de Deus e é dominado pela carne. A gente não vive mais assim, mas agora a gente vive no Espírito, a gente anda no Espírito, a gente tem a mente voltada para as coisas do Espírito. E ele diz, se o Espírito de Deus habita em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, existe ainda uma dualidade na vida do cristão, nessa etapa da santificação, que é o nosso corpo ainda está morto, ainda que a gente não seja mais escravo do pecado, a gente está livre do poder do pecado. O nosso corpo ainda está morto, essa carcaça que ainda tem tendências para o mal, que ainda tem tendências para o pecado. Mas o Espírito de Deus habita em nós, ele é muito mais forte, mais poderoso do que isso. E a promessa dele mesmo é que esse Espírito vai nos guiar, vai nos conduzir de modo a nos fazer matar as obras do corpo e andar pelo Espírito. E esse Espírito também nos torna filhos por adoção. Esse Espírito nos convence dentro do nosso próprio coração. Ele testemunha o nosso próprio Espírito de que nós somos filhos. Ele diz, o Espírito que nos torna filhos por adoção, no versículo 15 aqui. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, versículo 16, que somos filhos de Deus. E agora a gente chega onde eu quero com vocês, do versículo 7 em diante, tratar dessa última etapa da salvação, que é a que a gente aguarda, que é a glorificação. Então, se você ainda não abriu sua Bíblia em Romanos 8 comigo, abra, que é onde a gente parou da última vez e onde a gente vai continuar uma boa parte da aula de hoje. O nosso tema de hoje é essa última etapa da salvação, a glorificação, e depois a gente vai tratar sobre segurança da salvação ou perseverança dos santos. Mas primeiro vamos tratar então sobre glorificação. Ele está nesse momento onde ele diz, nós somos filhos de Deus. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É um raciocínio lógico que ele está seguindo aqui. Se a gente é filho de Deus, a gente também vai receber uma herança dele. E que herança é essa? Se a gente continuar lendo, ele diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A herança aqui tem muito a ver com glória. E a gente vai ver isso conforme a gente foi caminhando no texto. O que é essa herança de participar da glória de Deus exatamente? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a questão aqui é que tem mais um princípio, um padrão que Deus estabeleceu para a vida nesse momento, que é primeiro tem sofrimento, para depois ter glória. E aqui ele está falando exatamente desses sofrimentos da vida cristã, os sofrimentos de Cristo, ele diz aqui, mas os sofrimentos de Cristo relacionados a isso que ele estava acabando de falar. Essa forma de lutar com o nosso corpo, fazer morrer os atos da carne e andar no Espírito, fazer isso pelo poder do Espírito. Como ele diz no versículo 13, ele diz, aliás, no 13 mesmo, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. A gente sofre agora para receber essa tal da glória no futuro, a gente participar da glória no futuro. Ele continua falando sobre isso e a gente ainda vai estar nesse padrão. Eu quero que vocês observem. E Jesus fala de uma figura, em outro momento nas Escrituras, muito interessante, quando ele está falando para os discípulos sobre a necessidade de chegar a hora que ele ia precisar morrer. Estava chegando essa hora. E os discípulos falam para ele, não, como assim, Senhor? Não fala isso, isso não vai acontecer. Ele fala, eu digo para vocês que se esse grão de trigo não cair no chão e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, ele vai brotar, vai dar vida e ele vai se tornar uma espiga com muitos outros grãos. A questão aqui é que para que esse grão de trigo cumpra o propósito dele e seja glorificado de alguma forma, ele precisa passar por esse sofrimento de morrer. Aqui no texto a gente vai ver mais uma figura daqui a pouco, mas a questão é que tem esse padrão, onde Deus estabeleceu que por enquanto existe sofrimento, para que depois tenha glória.
Olha só o que ele continua dizendo no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não somente o padrão é que agora tem sofrimento para depois ter glória, mas ele está falando que proporcionalmente aos sofrimentos que a gente vive agora, tem essas glórias, mas elas não são proporcionais do mesmo tamanho. Elas são proporcionais, mas muito mais abundantes. Elas são graciosas. É como lá no final do capítulo 5, quando ele diz: onde abundou o pecado, transbordou a graça. O que Adão fez resultou em morte, mas o que Cristo fez não se compara, vai transbordar, vai ser muito mais. Aqui é a mesma coisa, ele está dizendo: a gente sofre agora, e esses sofrimentos estão gerando para nós pesos de glória na eternidade, só que eles não se comparam, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Como assim? Participar da glória de Deus, glória ser revelada, o que isso quer dizer exatamente? Vamos continuar lendo, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o mundo, a natureza criada, ela caiu junto com o homem. Quando o homem pecou, a natureza também caiu da vida, ela foi desconectada de Deus, de certa forma, e ela começou a apodrecer, a morrer, a murchar, a ser destruída. E agora ela está sujeita à inutilidade, ela está numa escravidão, nessa decadência em que ela se encontra. E essa natureza, ele está dizendo, ela aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus vão ser revelados. Esse dia que ele acabou de falar, onde a gente vai participar da glória de Deus, onde a glória vai ser revelada em nós, os filhos de Deus. Porque nesse dia a natureza também vai ser redimida junto com os filhos de Deus. Ela vai receber, a natureza, a gloriosa, de novo, gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só a forma como a natureza aguarda isso. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E aqui está a figura que eu falei para vocês. Você tem aquela figura do trigo que Jesus usou. Aqui tem mais uma, é a figura do parto. Uma mulher que está em trabalho de parto, ela sofre, ela tem dores intensas e horríveis. E ela grita e chora e geme de dor. Naquele momento ela está tendo grande sofrimento. Mas ela não só espera esse momento acabar porque o sofrimento vai parar, mas porque depois que esse sofrimento passar, de repente ela vai receber nos seus braços uma criança, uma vida gloriosa. E nessa vida que ela recebe nos braços, nesse momento ela não está mais chateada, não está mais triste com o sofrimento que ela acabou de ter. Pelo contrário, ela está alegre, exultando porque valeu a pena. Porque agora ela tem uma criança nos braços. E aqui a forma como a natureza criada geme assim agora. Ela está sofrendo intensamente, aguardando esse dia em que vai ter glória, vai ter vida. E essa glória manifesta nos filhos de Deus. Como assim? Vamos tentar entender. Versículo 23. Não só isso, mas nós mesmos... Não só isso, ou seja, não só a natureza geme como em dores de parto, aguardando alguma coisa, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós quem? Nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Que primeiros frutos do Espírito são esses? São esses frutos que o Espírito já gerou em nós. O Espírito é quem abriu os nossos olhos para sermos justificados, porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que abre os nossos olhos para que a gente veja a glória de Deus na face de Cristo. É o Espírito que nos concede o arrependimento e a fé necessários para a salvação.
Esse é o começo do trabalho do Espírito, e a gente vê que ele produziu outros frutos também. Esses frutos que a gente estava falando agora, um pouquinho mais para cima, no capítulo 8 antes, quando ele estava falando que o Espírito de Deus passa a habitar em nós e a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de Deus é quem está nos santificando. E ele diz, nós que temos esses primeiros frutos do Espírito, e primeiros porque a gente aguarda outros, que a gente já vai ver. Mas nós que já passamos por isso, nós que temos esses primeiros frutos do Espírito, que fomos justificados, que estamos sendo santificados, nós também, ele diz, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Olha o que ele está falando. Nós também, como a natureza, a gente também está em sofrimento intenso. A gente também está gemendo de dor. E a gente está nesse sofrimento intenso, aguardando por alguma coisa. E agora ele vai dizer o que é essa coisa. O que é participar da glória de Deus, o que é ter essa glória que em nós será revelada, o que é o dia em que os filhos de Deus vão ser revelados, o dia em que a gente vai receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que dia é esse? Que glória é essa? Ele diz, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O dia que a gente espera, o momento em que a gente, agora, enquanto a gente sofre intensamente os sofrimentos da vida cristã, e não somente isso, o sofrimento dos velórios, das doenças, dos pecados. Durante esse sofrimento, a gente aguarda o dia em que não só a gente vai estar livre da culpa do pecado, como a gente foi na justificação, não só a gente vai estar livre, como está agora, do poder do pecado na santificação, mas a gente vai estar livre da presença do pecado. E esse nosso corpo, que ele disse lá mais para cima, no capítulo 8, um pouco antes, quando ele estava falando da santificação, que vocês que têm o Espírito de Deus, Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E aí ele diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. E a gente viu que isso gradualmente acontece aqui, conforme a gente vai vencendo o pecado, o Espírito vai nos dando força e poder para matar as obras da carne e andar em vida no Espírito, mas isso acontece ultimamente. O dia em que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai dar vida aos nossos corpos mortais por meio do Espírito, é esse dia aqui, em que o nosso corpo vai ser redimido. O dia em que a gente vai estar livre da presença do pecado. E nesse dia, não vai mais ter choro, não vai mais ter angústia, não vai mais ter dor, não vai mais ter gemidos de dores, como a gente está gemendo agora, em trabalho de parto. Mas nesse dia, o nosso corpo vai ser glorificado. Tem um motivo pelo qual a última etapa da salvação se chama glorificação, porque ele está dizendo a gente vai participar da glória de Deus, a gente vai receber de Deus um corpo glorificado, capaz de estar na presença de Deus e viver. É importante ressaltar aqui que é um corpo mesmo, é um corpo, matéria, porque às vezes a gente, por pensar pouco nisso e entender pouco o que a Bíblia fala sobre isso, a gente começa a ter a ideia, a noção de que o céu e a eternidade, depois, quando a gente estiver na plenitude da nossa salvação, a gente vai ser como um monte de fantasminha aí flutuando, um monte de espírito sem corpo, flutuando e cantando para sempre num coral. E não é isso. A vida nova que Deus promete, a vida eterna, é uma vida em corpo. Um corpo glorificado, como o de Cristo, que era capaz de comer, que podia fazer algumas outras coisas, como ele entrou num quarto sem que esse quarto estivesse aberto, e de
ir de um lugar para outro sem ter que caminhar até lá, mas um corpo capaz de comer com os discípulos na praia, quando ele chama os discípulos do barco depois de uma outra pesca maravilhosa, e ele já está com a fogueira montada, com as brasas e os peixes assando, e ele come com os discípulos. Um corpo capaz de partir o pão com os discípulos no caminho de Emaús. Um corpo de verdade, em que a gente vai viver, sentir cheiro talvez, sentir gosto, ouvir. A gente não sabe exatamente como vai ser esse corpo, mas a gente sabe de uma coisa: ele vai estar livre da presença do pecado. E ele vai estar cheio da glória de Deus. A gente vai estar participando da glória de Deus. E essa é a etapa que a gente aguarda da salvação. Olha o que ele diz: esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança é que fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que ele está dizendo é: esperança, por definição, é uma coisa que a gente não tem agora. E agora a gente já tem a justificação. A gente tem no presente a santificação. Mas tem uma parte da salvação que, para ela estar completa, para que ela esteja consumada, a gente aguarda. E a gente aguarda ansiosamente. E pacientemente ao mesmo tempo. Que é a redenção do nosso corpo. Que é que, enquanto a gente está vivendo aqui a santificação, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, enquanto o Espírito prevalece gradualmente contra as obras do corpo, a gente aguarda o dia em que esse corpo também vai estar vivo e cheio da glória de Deus. Essas são as etapas da salvação: passado, presente e futuro. Justificação, quando a gente foi livre da culpa do pecado pela fé em Cristo, por causa do sacrifício, a substituição dele, o justo pelos injustos. Santificação, quando a gente foi livre do poder do pecado e agora o Espírito de Deus habita em nós e gradualmente nos ajuda a vencer os nossos pecados e a caminhar em santidade, como a gente viu lá em Efésios 4, que diz: despindo-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, sendo renovados no modo de pensar e revestindo-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agora, quando a gente é livre do poder do pecado. E a glorificação no futuro, a etapa que a gente aguarda, quando a gente vai estar livre de toda dor, de toda angústia, especialmente de todo o pecado, num corpo novo, glorificado, cheio da glória de Deus. Aqui a gente termina essa parte, as etapas da salvação. E uma dúvida que poderia surgir naturalmente é: se isso aqui é no passado, isso aqui é no presente, e a gente aguarda uma etapa que é do futuro, o que nos garante que essa etapa vem? Ou, será que eu posso me perder no caminho? E se eu não permanecer? E a gente vai falar sobre segurança de salvação, essa aula também é sobre isso, glorificação e segurança da salvação, ou perseverança dos santos, mas eu quero que vocês entendam que um conceito que a gente tem, inclusive muito no meio batista, infelizmente, é de que existe a segurança da salvação, mas com uma ênfase errada e não bíblica. A ênfase de que, se você lembrar bem daquele dia, quando você fez uma oração, e você convidou Jesus para morar no seu coração, você pode ter certeza de que você está salvo e que você vai chegar na glorificação, porque ninguém perde a salvação. Não existe perda de salvação. E é verdade que não existe perda de salvação. Mas essa ênfase que tira todo o peso da necessidade da perseverança está errada. Eu quero olhar para vocês, primeiro,
nessa aula para o requisito da perseverança. E a gente vai olhar para vários textos que vão passar aqui e a gente vai ver como a Bíblia exige de nós, demanda de nós. Perseverem, continuem firmes até o fim. Olha só. Marcos 13:13. Todos odiarão vocês por minha causa, Jesus está falando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Colossenses 1, 22 e 23. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo dos céus. 1 João 2, 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Tá claro para vocês isso? Porque por mais que você tenha passado a sua vida ouvindo essa ênfase da segurança da salvação, que desconsidera a necessidade da perseverança depois de ler esses textos, não tem como você não perceber que a Bíblia exige isso de nós. Vocês são salvos agora, no presente, se no futuro vocês perseverarem. Existe o requisito da perseverança, existe a demanda, a exigência da parte de Deus, que para a salvação nós perseveremos. E agora? Isso quer dizer que a salvação não é tão segura assim? Isso quer dizer que existe perda de salvação? Porque ele disse para mim, o que perseverar até o fim será salvo. Ele diz, vocês são salvos desde que continuem, senão vocês têm crido em vão. Ele disse, Deus os reconciliou consigo pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Tem uma condição. E agora, existe perda de salvação, então? Eu quero propor para vocês que não. A gente vê isso nas Escrituras e a gente vai voltar agora para Romanos 8 e vai ver isso com clareza. Mas eu quero que vocês tenham a segurança da salvação, não baseado na falta da necessidade da perseverança, mas na graça da perseverança. Vamos lá para Romanos 8. Onde a gente estava. E depois que ele nos falou, desde lá do capítulo 1, sobre como a gente estava debaixo do pecado, e no capítulo 3 ele falou da justificação. No capítulo 8 a gente chegou e começou a falar sobre a santificação, que é também obra do Espírito de Deus, que passa a viver em nós e nos fazer gradativamente vencer as obras da carne. Agora ele acabou de falar pra gente sobre a glorificação. Um dia que a gente espera, quando o nosso corpo também vai ser redimido, quando a gente vai receber a glória do próprio Deus em nós. E vai estar livre também da presença do pecado. E nesse sofrimento que a gente passa por enquanto, olha o que ele diz, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Poucos textos foram tão distorcidos e tão errados na boca de tanta gente como esse. Mas essa é uma verdade maravilhosa.
Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Primeiro, é para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de qualquer pessoa e muito menos simplesmente daqueles que amam, como já foi dito. Daqueles que amam a Deus. Mas o que é o bem? O bem é ser bem-sucedido, é ter recursos, ter dinheiro, ter um bom emprego, ter uma esposa bonita. O que é o bem? Bênçãos materiais, sucesso que o mundo espera, é isso que é bem? Olha só, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem aqui é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O bem é que a gente chegue no final dessa salvação, que a gente tenha passado pela justificação, pela santificação, e que a gente chegue muito santo, muito mais santo do que a gente começou, na glorificação, onde a gente finalmente vai receber a salvação consumada. E a gente vai ser semelhante a Cristo. Vai ser conformado à imagem de Cristo e ele vai ser o irmão mais velho, o primogênito, entre muitos irmãos. Então esse é o bem. E seja esse bem pelo meio do sofrimento, como ele falou agora em todo esse trecho que a gente acabou de ler, enquanto a gente sofre, geme como em dores de parto, nesse mundo onde a gente faz velórios, onde a gente tem amigos que ficam doentes, parentes queridos que morrem, onde a gente mesmo peca e isso nos entristece amargamente. Nesse mundo, nesse por enquanto, é que todas as coisas cooperam para o nosso bem final, o nosso bem maior, ser conformado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha que interessante o que tem nesse texto. Todas as coisas cooperam para esse bem. E como? E de quem? Quem são esses que amam a Deus? No versículo 28. São os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como assim? Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Peraí, você está me dizendo que Deus é quem opera a salvação em nós, que Ele nos separou para isso, que Ele nos predestinou para isso, que aqueles que amam a Deus hoje são os que Ele de antemão conheceu e chamou para si e predestinou. É isso que o texto está falando. Isso pode dar um susto em muita gente. Mas se a gente faz parte desse grupo, dos que têm os primeiros frutos do Espírito, como a gente viu aqui no versículo 23, o grupo dos que estão sendo santificados hoje e foram justificados no passado, essa é a nossa maior esperança. Por quê? Porque não tem como eu perder uma coisa que é Deus quem me deu desde o começo e que garante que vai levar até o final. Olha só. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Esse chamado aqui não é o chamado comum. O chamado que eu posso chamar meu irmão mais novo para trazer um copo de água para mim. André, traz um copo de água para mim, por favor. Se ele quiser, se ele puder, se ele ouvir, ele vem. Não. Esse é um chamado soberano de Deus. Ele está falando que todos aqueles que ele predestinou, ele chamou. E olha só, aos que chamou, também justificou. Nesse chamado de Deus, não tem um que é chamado dessa forma e não é justificado. Ou seja,
Se você é justificado, você foi chamado dessa forma. Esse chamado é como o de Jesus para Lázaro, que estava morto numa tumba. E como em Efésios 2 que diz, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos. Mas para Lázaro, Jesus chega e diz, Lázaro, vem para fora. Ele não chega num cemitério cheio de gente morta e fala, quem quiser pode vir e levantar e vir para fora. Não, ele chega para Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. E nós que estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, ele diz, Deus nos vivificou com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ele nos chama dessa forma, e então ele nos justifica. E a gente sabe que a justificação está relacionada com a fé. E a Bíblia mesmo diz que é Ele quem nos concede o arrependimento e a fé. Então todos que Ele predestinou, Ele chamou. Todos que Ele chamou, Ele justificou. A todos que Ele justificou, olha o que Ele diz, também glorificou. E aqui está a nossa segurança. O Deus que lá atrás nos conheceu de antemão. O Deus que nos predestinou para a vida. E quando eu digo nós, eu estou falando nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós que hoje estamos sendo santificados porque fomos justificados no passado. Nós. A nós Ele também justificou. E a nós, Ele promete que vai glorificar. Aqui, as únicas coisas que são no passado para todos são de antemão conheceu, predestinou. São essas duas coisas. O resto, tudo pode ser futuro para alguém. Em algum momento foi futuro para nós. Em algum momento, antes da gente ser chamado, o texto poderia dizer, também chamará, também justificará, também glorificará. Mas ele diz tudo no passado. Mesmo depois de antemão conheceu e predestinou, ele diz tudo no passado, mesmo que é futuro para os outros. Porque é tão certo que ele pode dizer no passado, chamou, justificou e glorificou. Isso é certo. Se você hoje está sendo santificado, se você hoje tem o Espírito de Deus habitando em você, se você é um desses que tem os primeiros frutos do Espírito, Ele é quem nos garante que Ele vai nos levar até o final, para a glorificação. Não é Ele o autor e consumador da nossa fé? A Bíblia não diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Ele fez isso para todos que Ele predestinou. Ele justificou, Ele também glorificou. E olha só, quando Ele diz isso, e quando o público entende isso, para quem Ele está dizendo, olha só o que Ele diz, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Bendito seja Deus por isso.
Louvado seja Deus por isso, porque a nossa salvação está nas mãos dele, do começo ao fim. E é obra do Espírito de Deus em nós. Quando a gente entende que é Ele quem faz tudo isso, que segurança da nossa salvação. Não porque a gente não precisa perseverar, mas porque Ele é quem vai nos fazer perseverar. É a graça da perseverança. Olha só, Deus concede o que Ele requer. Ele diz, creiam, e Ele dá a fé. Ele diz, se arrependam, e Ele dá o arrependimento. Ele diz, se santifiquem, e Ele é quem nos santifica. E Ele diz, permaneçam. E Ele é quem nos faz permanecer. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 1 Coríntios 1,8, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias 32, 39 a 40, quando ele promete a nova aliança. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Para o seu bem e bem de seus filhos, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Filipenses 1,6, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 11:29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 2 Timóteo 1,12, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se existe então essa graça da perseverança, se Deus está dizendo, sou eu que salvo, do começo até o fim, a todos que eu justifiquei, eu santifico, e a todos que eu estou santificando eu vou glorificar, nenhum vai se perder no caminho, e daí você para um pouco e diz, peraí, eu conheço muitos que saíram no caminho. E eu também. Muitos que cresceram do meu lado, aqui na igreja, que saíram no caminho, que abandonaram a fé. Quer dizer que eles perderam a salvação? Quer dizer que Deus falhou com a promessa dele? Não. Quer dizer que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem sai é quem nunca foi, nunca fez parte daqueles que Deus de antemão conheceu. Tem alguns desses que não são parte desse grupo, que continuam no meio. Esses são aqueles que um dia vão dizer para Jesus, lá em Mateus 7, Senhor, Senhor, só que não vão entrar no reino dos céus. E Jesus vai falar, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu nunca os conheci. E aqui não é que Jesus nunca teve informações sobre eles, não sabia quem eles eram, mas Ele nunca os conheceu dessa forma aqui do versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu. Quem sai é porque nunca foi. E o que te impede, se você é um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, se você foi justificado, e evidência disso é que hoje você está sendo santificado, que o Espírito de Deus habita em você, que você tem os primeiros frutos do Espírito. O que te impede de amanhã acordar dizendo, cansei,
cansei da igreja, cansei desse monte de hipócritas, cansei dos meus pais me falando o que fazer, cansei desse tal de Jesus, de ficar reprimindo os meus desejos. Eu cansei, eu vou embora, chega. Se você é filho de Deus, o que te impede? Não seja tolo a ponto de achar que é a sua própria vontade. Eu escolho Deus todos os dias. Eu me garanto. Quem garante que você não vai acordar e dizer isso amanhã? Que eu não vou acordar e dizer isso amanhã? É o próprio Deus. Ele é quem nos manterá firmes até o fim, de modo que sejamos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês se examinem. Como lá em 2 Coríntios 13:5 diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Vocês estão sendo santificados, vocês têm os primeiros frutos do Espírito. Agora, dizer isso não é tirar de novo o peso do requisito da perseverança. Não é que a gente não vai lutar para perseverar, mas que existe uma luta e ao mesmo tempo existe a certeza da vitória. Olha só, Filipenses 2:12-13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Deus atua em vocês, portanto, trabalhem a salvação de vocês com temor e tremor. Essas duas realidades acontecem juntas e não é 50% cada um. Mas é porque Deus faz uma coisa, a gente faz outra. Porque Deus nos mantém, a gente persevera. Porque Deus sustenta a nossa fé, a gente tem fé até o final. Mas é uma luta. 2 Timóteo 4:7, quando Paulo está entregando o bastão para Timóteo, ele está no final da vida dele, ele diz, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Foi uma luta. Mas essa luta tem certeza de vitória. No Salmos 37:23-24 diz, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Bendito seja Deus por isso. A perseverança dos santos é a doutrina bíblica de que o cristão verdadeiro não pode e não vai, nem totalmente, nem definitivamente, cair da graça. Pedro, aqui em Lucas 22, diz para Jesus, eu nunca vou te negar, eu vou morrer com o Senhor se for necessário. E daí Jesus disse, você vai me negar, Pedro. Em Lucas 22:60-62, Pedro nega Jesus. Mas aqui, nesse texto, Jesus tinha falado, Pedro, eu orei por você. Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por você. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, depois que ele nega, ele se arrepende amargamente. Em João 21, Jesus restaura Pedro. Quando a gente está em Atos 2, Pedro está pregando e obedecendo a Jesus. Firme. Então ele pode tropeçar, como no Salmo que a gente viu. Mas ainda que tropece, não cairá. Ele não pode, o cristão verdadeiro, nem definitivamente, nem totalmente cair da graça. Ele diz em Lucas 22:31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E por isso ele não diz, então a sua fé não vai desfalecer em nenhum momento, mas ele diz, e quando você se converter, quando a sua fé tiver desfalecido, mas você tiver retornado, porque eu orei por você, fortaleça os seus irmãos. E Pedro aprende isso. Lá em 1 Pedro 4:5 ele diz, a herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa é a glorificação, é a que a gente espera, a consumação, a plenitude da salvação, mas a gente está sendo protegido pelo poder de Deus e mediante a fé, enquanto a gente exerce essa fé aqui e agora.
A Bíblia, a vida e tudo que existe são sobre a glória de Deus na história da salvação em Cristo. E a gente vê isso nesse texto. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. A gente está estudando a salvação. Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Essa foi a nossa aula sobre glorificação e perseverança dos santos. E tudo isso, essa salvação que Deus opera, do começo ao fim, é para a glória dele mesmo. Um abraço e até semana que vem.